Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro, está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento realiza audiência pública para debater o Orçamento Municipal de 2016. Câmara recebe representantes de equipes de carros modificados e Polícia Militar para debater legalização dessa atividade no município. E ainda nesta edição, Grupo de Teatro do Banhado recebe homenagem durante sessão de Câmara. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. O secretário de Finanças do município, Josmar Nunes, apresentou aos vereadores o orçamento previsto para o município em 2016. De acordo com o projeto encaminhado para o Legislativo, as secretarias de Educação e Saúde são as que vão receber mais recursos. Mais detalhes na reportagem a seguir. Em audiência pública realizada pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, o secretário municipal da Fazenda, Josmar Nunes, apresentou a proposta de lei do Executivo que estima a receita e fixa as despesas para o orçamento de 2016. A previsão é de um orçamento de R$ 2.762 milhões. Em comparação com o orçamento previsto para 2015, os números se mantiveram praticamente semelhantes. Olha, o que está previsto para o ano que vem, aproximadamente, somando todas as fontes, os órgãos, etc., é cerca de 2.760 milhões a próximo ano. É um número, do ponto de vista global, muito semelhante ao número que nós tivemos esse ano. Ou seja, o que nós estamos prevendo de receita para o próximo ano, em termos reais, é como se houvesse uma queda na nossa receita no próximo ano. Eu acho que as contas elas já chegam já para nós num equilíbrio já quase que limite, porque na verdade são os números muito parecidos. E como muito foi bem dito aqui pelo próprio secretário, nós sabemos que nesse ano nós estamos subestimando o valor que nós estamos colocando aqui para ser igual o número de 2015, nós estamos subestimando. Ou seja, o valor real a gente sabe que fica na casa de 1.680, 1.700. Ou seja, nós estamos colocando um número bem a mais, aproximadamente 700 milhões a mais. A gente sabe que existe essa comparação e esse recálculo que a gente chama economicamente, que a gente precisa nos atentar muito. Acho que a Câmara, o papel dela de fiscalizar principalmente é quanto a esse valor superestimado que é apresentado. O secretário mostrou uma situação difícil, né, na economia não só no Brasil, mas mundial, e vem mostrando aí a queda de arrecadação, a dificuldade de arrecadação, principalmente junto às indústrias. Então, nós precisamos apostar no setor de serviços de São José, para ter outros meios de arrecadação para compensar a queda na arrecadação do ICMS, principalmente. Saúde e educação são os setores que receberão mais recursos. O orçamento da saúde será de 621 milhões e o da educação 549 milhões. Descontando as despesas como pagamento de pessoal e custeio de subvenções, restam para novos investimentos 331 milhões, valor 30% menor que o previsto para 2015. O recurso próprio tributário da Prefeitura é praticamente inexistente nesse momento. O recurso tributário da Prefeitura basicamente está no custeio, né? Agora, o custeio são esses serviços básicos, né, da Prefeitura. Todos os serviços de saúde, o recurso de custeio. Tem que manter o hospital, tem que manter as unidades de pronto atendimento, as UBS, temos que manter todas as escolas funcionando, a manutenção da cidade, etc., né? Essa despesa está garantida, né? Agora, o investimento na coisa nova, no novo, uma nova escola, pavimentação de uma nova avenida, nisso estamos dependentes aí de novas receitas, né? Ou a gente capta com operações de crédito, ou temos que aguardar o município ir atrás de novas receitas, né? A capacidade de investimento da cidade de São José dos Campos é zero.
Na verdade, a administração atual vai ter que fazer mágica, dá para se investir, dá para se reorganizar, mas para isso precisa se cortar na carne, cortar, na verdade, os custeios que existem, alguns custeios, e principalmente cortar na folha de pagamento do município. Assim como o exemplo a Câmara fez, existe essa possibilidade de você conseguir uma sobrevida aí orçamentária se você cortar, na verdade, no pessoal. E eu acredito que, infelizmente, isso não vai ocorrer e a gente vai ficar com a nossa capacidade limitada e com isso sempre tendo que esperar recursos externos e sempre novas oportunidades para a cidade de São José dos Campos. Cerca de 50 pessoas participaram da audiência. Os moradores pediram obras na Zona Norte e informações sobre o uso das ações da Sabesp. O presidente da Comissão de Economia e Orçamento, Carlinhos Chaca, afirmou que, apesar do cenário de crise, obras importantes estão contempladas no orçamento. Então, para o ano que vem, a Prefeitura está apostando muito no BRT, também na Via Cambuí, como eu já mencionei, também construção de creche, nos parques municipais também. Então, apesar de todas essas dificuldades, vias vão ser pavimentadas também. Então, a Prefeitura já está se preparando aí para as obras do ano que vem. Então, posso deixar a população sossegada que os serviços vão ser mantidos e também obras serão feitas para adequar aí tanto o sistema viário como, por exemplo, a Ponte Maria Peregrina ligando Santana ao Teles Parque. O projeto do orçamento, que tramita na Câmara desde o dia 30 de setembro, já recebeu 64 emendas, 34 delas do vereador Juvenil Silvério. As 30 restantes foram protocoladas pelos vereadores Dilermando Dié e Roberto Deleven através da Comissão de Transportes e Serviços Públicos. O projeto deve ser votado até dezembro. O presidente do Legislativo, vereador Shakespeare Carvalho, recebeu aqui na Câmara Municipal representantes de equipes de carros modificados e policiais militares. O encontro serviu para debater a legalização de atividade desse segmento no nosso município. Veja agora como foi essa reunião. Uma reunião na Câmara Municipal, intermediada pelo presidente do Legislativo, vereador Shakespeare Carvalho, colocou frente a frente a Polícia Militar e representantes de 3 equipes da cidade e da União dos Carros Personalizados. Os policiais esclareceram dúvidas sobre irregularidades em veículos tunados que podem gerar multa e apreensão. E ouviram reivindicações como uma área ou uma via pública autorizada para a realização de eventos e exposição dos carros. A gente precisa de uma área pública com segurança para a gente fazer os nossos eventos. Porque o que acontece muito? O pessoal quer se reunir, quer juntar os carros. A gente vai pegar uma rua e vai fazer isso. Só que, a partir do momento que juntou ali mais de 4, 5 carros, quem está passando para e começa a fazer a bagunça. A gente quer uma área que a gente possa curtir o que a gente gosta, deixar os nossos carros ali, curtir o som que a gente gosta, sem incomodar ninguém. A alteração da suspensão, do conjunto roda e pneu, iluminação e cor do carro são irregularidades mais comuns. Segundo os aficionados por carros personalizados, é comum eles prepararem os veículos para uma competição e serem autuados no deslocamento ou no local do evento. Esses veículos não deverão transitar na via pública se não estiverem regulamento, com as suas alterações regulamentadas, e que a Polícia Militar deverá ser oficiada com antecedência mínima para que a gente possa prestar um apoio no local do evento. As equipes planejam se organizar para alinhar a conduta dos integrantes das equipes e ter mais força na regulamentação da atividade. Sempre tem aquele um que se excede, né? Ele quer ouvir o som dele mais alto do que seria agradável a quem está à volta, quer fazer graça com o carro, queimar pneu, fazer zerinho. Esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje em dia. Por isso que a gente está buscando uma parceria com o policiamento e tudo mais para estar tentando coibir esse tipo de ação nos dias de evento da gente. O órgão de trânsito do município vai até o local e isola, fecha aquela extensão da via. Não há por que a gente fazer uma fiscalização lá dentro, porque tendo em vista que está autorizado. Lógico que sempre, como foi colocado aqui na reunião, vai ter sempre aquele que vai chamar a atenção, como praticar algumas infrações de trânsito, como arrancada brusca, um som alto, que vai haver solicitação da Polícia Militar e como foi colocado para eles. Aí nós agiremos sim, vamos agir tudo dentro da legalidade.
E o assunto agora é homenagem. Integrantes do grupo teatral Banhados por Deus, formado por moradores do Jardim Nova Esperança, receberam aqui na Câmara Municipal um diploma. Confira agora como foi a solenidade proposta pelo vereador Willis Goulart. Com a camisa que representa a companhia de teatro, os integrantes do grupo Banhados por Deus aguardavam ansiosos pela homenagem. A proposta da cerimônia, de autoria do vereador Willis, surgiu depois que o parlamentar visitou a companhia e acompanhou o trabalho realizado na comunidade Jardim Nova Esperança. O coordenador Donizete de Aquino agradeceu à Câmara pelo reconhecimento. Para a comunidade em si, né, que é Banhado, foi assim uma alegria muito grande, até mesmo quebrando um pouco a discriminação, quebrando, né, a vida que nós vivemos lá. Então essa homenagem para mim e para todas as pessoas que fazem parte deste teatro e todos que estão aqui, foi uma grande bênção de Deus para nós. O grupo Banhado por Deus é formado por jovens da comunidade Jardim Nova Esperança. Além das peças teatrais, a companhia realiza encontros com o objetivo de promover a inclusão social. Quem faz parte do grupo não nega que o teatro tem mudado o dia a dia da comunidade. Foi uma peça muito legal, porque a gente se espelhou na gente também, o que a gente passou, as bebidas, muitos amigos, familiares que na bebida, nas drogas, prostituição. E foi como uma luva assim, para os nossos jovens, que a gente está conseguindo resgatar agora, que a gente está com um grupo de jovens que conseguimos fazer. Então esse teatro eu acho que foi uma gota de água assim, para a nossa juventude. A gente sempre teve, né, na verdade, o intuito de fazer um grupo de jovens, né, lá na comunidade. Esse teatro veio, a gente conseguiu chamar várias pessoas, talvez esse convite foi mesmo para curiosidade para eles, e acabou tocando todo mundo que foi, né? Os jovens, as famílias, né? E assim, estou muito feliz com tudo isso, né? Que a gente conseguiu passar aquilo que a gente esperava, né? E Deus com certeza nos capacitou para isso. Cada um dos 15 integrantes do grupo recebeu um diploma em nome do Legislativo. O vereador Willis parabenizou o trabalho da companhia e defendeu a importância de ações sociais como a realizada pela companhia Banhados por Deus. É um momento de emoção, de alegria. Nós sabemos que realmente é um momento provocado e eu diria até esperado por Deus. E esta espera, Ele plantou em nossos corações. E nós começamos também a esperar. Acredito eu que é o início de uma história muito bonita que nós vamos realizar juntos. E depois do intervalo, a repórter Fernanda Garcia conversa com integrantes do grupo teatral Banhados por Deus sobre essa homenagem. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Como você acompanhou no início do programa, integrantes do grupo teatral Banhados por Deus foram homenageados durante sessão ordinária aqui na Câmara Municipal. A repórter Fernanda Garcia conversa com a Mariane Camila sobre a honraria que foi proposta pelo vereador Willis Goulart. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Gisele. Boa tarde que você que nos assiste em casa. Hoje a nossa entrevista é mais um exemplo de iniciativa do bem. Eu converso com a Mariane Camila, ela faz parte do grupo de teatro Banhados por Deus. Boa tarde, Mariane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Mariane, o grupo de teatro Banhados por Deus ela surgiu de um grupo de oração. Conta um pouco pra gente dessa história. Então, a gente... Foi no momento que a gente estava fazendo 7 semanas de cura e libertação. E quando foi o primeiro dia, assim, eu estava num sonho, Deus falou comigo, né? E colocou essa peça no meu coração. E eu passei, né, para o meu coordenador, Donizete, para a minha vice, a Fernanda. E eles toparam fazer essa peça. E aí a gente foi atrás dos personagens, né, das pessoas que foi da própria comunidade. E foi um trabalho, assim, que veio para revolucionar todos os jovens da nossa comunidade. Legal. E atualmente vocês estão trabalhando com um projeto de uma peça que é o Jardim do Inimigo. De onde veio essa peça? Baseada em alguma história? Fala um pouco pra gente disso. Então, essa peça, ela já existe, ela é escrita por uma mulher evangélica, mas ela foi passada por católica, né? E a gente viu na internet e achou que seria muito bom para a cura e libertação, que é o tema do nosso grupo de oração.
E foi profundamente, assim, quando eu vi, tocou no meu coração e eu achei que seria perfeito. E foi uma peça que veio mesmo para revolucionar os jovens. Bom, quais são os maiores desafios, obstáculos, dificuldade que vocês têm enfrentado? O grupo também por estar dentro de uma comunidade? São muitos, né? Por ser uma comunidade, então muitas pessoas têm um preconceito de descer lá embaixo, têm medo, mas Deus está mudando isso, graças a Deus, porque tem muitas pessoas que estão vindo de outros bairros, até de fora da cidade, participar do nosso grupo de oração. Então, de pouquinho em pouquinho, Deus está quebrando todos os preconceitos. É difícil, muito difícil, mas está melhorando cada dia mais. As apresentações já estão acontecendo? Já, a gente está para marcar aqui na Câmara Municipal. É uma peça, eu acho que é mais perto do Natal. A gente tem que ver com o vereador Willis ainda a data correta. Certo. E assim, vocês foram homenageados aqui na Câmara de São José, né, pelos vereadores. O que essa homenagem representa para vocês? Nossa, foi um divisor de águas, assim, não só pra gente, mas pra Deus, né? Porque é uma oportunidade de mostrar pra todo mundo o amor de Deus, não só pela gente, né, que fazemos parte do corporação, mas pra todas as pessoas, que Deus ama elas como elas são. Valeu a pena, hein? Valeu muito a pena, nossa. A gente ficamos muito emocionados com tudo aquilo. E Mariane, na sua opinião, qual a contribuição que esse grupo de teatro traz para a comunidade que vocês estão inseridos? Muitos, porque eu me baseio nos meus amigos. Muitos deles se perderam na droga, na prostituição, na bebida, até na minha própria família. Então, eu vejo que muitos jovens que foram assistir naquele dia, eles transformaram. Então, hoje eles estão fazendo parte do nosso grupo de oração, nosso grupo da juventude, de jovens. Então, eu vejo que evolucionou mesmo nossa juventude, tem muito ainda, tem muitos jovens para ser resgatados, e se Deus quiser, nós vamos conseguir com a força do Espírito Santo de Deus. Tanto a reunião dos grupos, né, as reuniões de oração do grupo, como também as apresentações acontecem dentro da comunidade? Dentro da comunidade. E tem algum local específico? Fica na Capela Nossa Senhora Auxiliadora. Quem pode participar e quem tiver o desejo, como procurar vocês? Então, todo mundo pode participar à vontade. Quem sentir o poder de Deus no coração, à vontade, será muito bem acolhido, muito bem-vindo. E é isso. Tá certo. Tem algum telefone que vocês possam deixar, um contato, um endereço? Eu posso deixar o meu, é 3913-7514 e o celular 982-329283. Tá certo. Mariane, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço. Tá certo. Muito obrigada. E fica aí a dica, né, de mais uma iniciativa colaborando com os moradores de uma comunidade. Nós voltamos ao estúdio com você, Gisele. Obrigada, Fernanda. E no próximo bloco, confira as atrações da agenda cultural. E o Giro Esportivo desta segunda-feira traz os resultados das partidas realizadas pelas meninas do futsal e futebol. A gente volta já. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Confira agora as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para armador de telhado, auxiliar de armazenamento, chapista de lanchonete, eletricista industrial, frentista, funileiro industrial, gerente de operações, oficial de manutenção predial, pedreiro e servente de obras. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, carteira de trabalho, CPF e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Nesta terça-feira, às 3 horas da tarde, o Sebrae de São José dos Campos oferece a palestra gratuita com o tema O Primeiro Passo para Começar o Seu Negócio. O Sebrae fica na Rua Humaitá, número 227, no centro. Mais informações pelo telefone 3519-4810. Veja agora as dicas que separamos para você nesse comecinho de semana. É hora da nossa agenda cultural.
Nesta segunda-feira tem o projeto O Batalá no Centro da Juventude. Nossa Raiz é a banda convidada para hoje. A apresentação começa às 8 da noite e a entrada é livre. Começa hoje na Casa de Cultura Tim Lopes a exposição Eu por Eles, que retrata a experiência dos aprendizes da oficina de fotografia. O processo inclui desde a concepção artística até a impressão das obras em tecido e a montagem final. A exposição acontece até o dia 17 de dezembro e a entrada é franca. Participe da nossa programação. Envie sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmara.sjc@gmail.com. Na manhã desta segunda-feira, o dia amanheceu nublado. Mas será que continua assim? Então, é hora de saber qual a previsão do tempo para a tarde desta segunda-feira e também para terça-feira. Confira. Está previsto para a tarde desta segunda-feira pancadas de chuva com trovoada. A temperatura máxima não deve passar dos 27 graus. Na terça-feira, a probabilidade de chuva é grande, 90%. As pancadas de chuva acompanhadas de trovoada devem ocorrer a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima 27 graus. O Giro Esportivo é aquele momento que você fica por dentro de tudo que rola no esporte josense. E nesse final de semana aconteceram 2 jogos decisivos para os times femininos do futebol, de campo e futsal. E agora o repórter Daniel Melo conta mais sobre esses resultados. Boa tarde, Daniel. Como que foram esses jogos? Olá, muito boa tarde, Gisele. Nós começamos o giro desta segunda-feira falando do futebol feminino. O São José foi a São José do Rio Preto, no interior paulista, encarar a equipe do Rio Preto no estádio Anísio Haddad e voltou com a derrota de 1-0 para as meninas do Jacaré. Esse resultado obriga as meninas da Águia a vencerem na próxima quarta-feira a equipe do Rio Preto às 7 horas da noite aqui no estádio Martins Pereira por 2 gols de diferença para ficar com o título do Campeonato Brasileiro. Este título é o único que o São José não possui nas suas galerias. São José que é tricampeão da Libertadores de América e ainda não possui um título nacional como esse. Falando do futsal feminino, a notícia é legal. As meninas de São José dos Campos encararam o Taboão da Serra fora de casa e empataram em 2-2 no último sábado. Na próxima sexta-feira, aqui no Ginásio Altos de Santana, a partir das 7 horas da noite, elas encaram novamente a equipe do Taboão da Serra. Uma vitória simples dá mais um título paulista às meninas do futsal de São José. E para quem gosta do handball, a dica de hoje é o duelo entre São José e Taubaté, que acontece no ginásio Manuel Bosco Ribeiro, o Tênis Clube, a partir das 8 horas da noite. O duelo é pela Liga Nacional de Handball, que foi interrompida por causa das chuvas da última terça-feira, onde as equipes estavam empatando em 11-11. O duelo começa de onde parou. Bem, estas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã, Gisele, com mais resultados aqui no Diário Legislativo. Até lá! Obrigada, Daniel. Bom, o programa Câmara Presente reúne diversos segmentos da comunidade para discutir o novo projeto de lei de zoneamento para São José dos Campos. Vários encontros já foram realizados e na noite desta segunda-feira, dia 23 de novembro, os vereadores vão se reunir com os moradores da região oeste da cidade. O encontro vai acontecer às 7 horas da noite no Fórum Trabalhista do Jardim Aquários. Participe! E o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias sobre a Câmara de São José dos Campos e a cidade de São José. Obrigada pela companhia e até amanhã.